Fala pessoal, eu sou Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas informações sobre o Fluminense. A começar, né, ontem teve entrevista coletiva, ontem também a gente gravou um vídeo aqui falando sobre o departamento médico do Fluminense também, vamos trazer atualizações, mas eu queria pedir sua ajuda. Antes de mais nada, se você não for inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. E agradecer a todos, a gente conseguiu chegar a 2.300 inscritos, a 4.300 inscritos, né? Agora falta 70% da nossa meta que é chegar aos 5.000, então continue se inscrevendo, compartilhando com os grupos tricolores, compartilhando com os amigos tricolores, pra gente continuar produzindo conteúdos aqui de qualidade para todos. E sem mais delongas, para o vídeo de hoje. Vamos começar falando primeiro da entrevista coletiva do Fernando Diniz, né, onde ele falou alguns pontos importantes. A primeira, ele entrou na entrevista coletiva, né, pedindo desculpas pela fala dele sobre os youtubers tricolores, sobre as críticas que ele fez à galera, né, que estava criticando ele, né, da forma que ele falou na entrevista coletiva. Ele pediu desculpa, agradeceu todo o apoio da torcida, tudo mais. Isso daí pelo menos mostra um pouquinho de humildade em reconhecer os erros, mas ele não reconheceu todos os seus erros, né? Ele continua afirmando que não foi um erro escalar Renato Augusto e Paulo Henrique Ganso juntos. E falou que recebe até mensagens para poder escalar os veteranos e tal, mas esse erro aí eu acho que ele pode não estar assumindo, mas ele já tem a convicção que foi um erro dele. E eu acho pouco provável ele voltar a escalar esse meio de campo, né, numa partida qual ele sabe que vai precisar ter jogadores de combate no meio de campo. Então eu acho que ele pode utilizar Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto em alguma parte do jogo onde você precisa, né, ter mais posse de bola, onde você precisa tentar quebrar linhas, que são dois jogadores que têm bom passe. Mas para começar uma partida eu acho pouco provável que ele faça isso. Mas vindo do Diniz, a gente não pode duvidar de nada, porque ele inventa algumas coisas assim e sempre, às vezes dá certo, vira gênio, e às vezes dá errado e vira burro, igual foi no jogo contra o Flamengo. E também ele fala um pouquinho, né, sobre o porquê que ele quer esvaziar seu elenco, porque ele diz querer ter um olhar para a base. Então isso nos anima um pouquinho, porque a gente vive pedindo Isaac, Felipe Andrade, o Arthur, às vezes algumas pessoas até pedem, mas eu acho que se ele começar a ter esse olhar mais criterioso para a base, jogadores como principalmente Isaac e Felipe Andrade, que estão pedindo passagens, vão ter mais oportunidades, vão conseguir jogar mais, né? E eu acho que se for pela questão estadual e os jogadores continuarem jogando bem, tipo assim, o Manuel que ele jogou na última partida e o Felipe Andrade que ele jogou nas primeiras partidas do estadual, tem uma grande chance de formar essa dupla de zaga titular do Fluminense. Pensando que o Felipe Melo cada vez vai jogar menos. O Thiago Santos, embora tenha feito boas partidas, não é um cara que tem um bom passe, um bom estilo de criação de jogo. E o Marlon está machucado. Então acho que pode abrir esse espaço aí para esses dois jogadores terem mais espaço no tricolor e conseguir jogar mais, né? Então, teve mais pontos da entrevista do Diniz, né? A gente vai tentar comentar em um outro vídeo, mas os que mais me chamaram a atenção foram esses. O pedido de desculpa, o não reconhecimento, né, que Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto não tem como jogar junto. E, claro, jogar junto uma partida inteira, né? E a questão de tentar dar um pouco mais de espaço para a base. E também uma outra notícia que eu quero passar. Ontem a gente gravou um vídeo aqui falando do departamento médico do Fluminense cheio. O Diniz também falou disso na entrevista, né, que isso é coisa que não tem como prever, foge um pouco do alcance dele, da comissão técnica dele, né, a questão das contusões. Mas um ponto que eu achei interessante foi que ontem também foi noticiado que o DM do Fluminense está esvaziando, ou seja, dos 6 jogadores que estavam, agora apenas ficam 2, que é o Keno e o Marlon. Ou seja, Douglas Costa já está fazendo transição para o campo, Paulo Henrique Ganso, transição para o campo, Germancano, transição para o campo, Samuel Xavier também. Então o que isso indica? Teremos um time quase que força máxima, não digo força máxima, né, mas todos os jogadores disponíveis a princípio para a estreia da Libertadores. E desses que estavam machucados, Samuel Xavier é titular indiscutível, Paulo Henrique Ganso é titular nos últimos anos, o Germancano titular também discutível. O único ali que não tem titularidade é o Douglas Costa, que vai acabar provavelmente, se o Diniz mantiver o mesmo esquema, assumindo a titularidade em virtude do Keno estar machucado. Então a gente vai ver, né, como que vai ser essa composição desse time. O Diniz que tem ainda 2 semanas praticamente para trabalhar o time para a estreia da Libertadores. Nosso time que estreia na Libertadores dia 3 de abril, lá no Peru contra o Alianza Lima. E a gente espera ter um time melhor, né, tanto tecnicamente como taticamente, como conseguindo desenvolver bem seu estilo de jogo. Porque uma das coisas que o Fluminense ficou muito prejudicado, tipo assim, tem que ter críticas ao Diniz, o time não tá jogando bem, tudo mais, mas a questão de uma pré-temporada bem mais curta, isso evidencia pelo número de lesões, pelo time não estar bem fisicamente, isso tudo contribui, porque eu acredito que houve um erro de planejamento. O Diniz também falou na coletiva que não houve.
Mas claro que houve um replanejamento, ainda mais que os jogadores treinaram uma semana e já foram jogar o campeonato estadual. Então isso também acho que impactou um pouquinho mais. E essa intertemporada agora, né? Entre a eliminação do estadual e a estreia da Libertadores, acho que vai ser importante para os jogadores conseguirem recuperar suas formas táticas, forma física, técnica e poder estar bem melhor, né, para a sequência de temporada, chegar principalmente no início brasileiro ali, Libertadores na ponta dos cascos, vendo o time do Fluminense que a gente viu no ano passado. Ainda hoje também, pessoal, vai ter um vídeo falando sobre os investidores, né? O Mário falou ontem, né, sobre como que está o andamento lá do estudo da BTG Pactual. Também vamos trazer mais algumas outras informações, né, que vão sair no decorrer do dia, que saíram também ontem, mas não teve como a gente gravar nesse vídeo aqui. Então, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Te peço mais uma vez, se inscreve no canal aí, compartilha com os amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores, ajuda o Falando de chegar cada vez mais longe. Nossa meta é chegar a 5.000 inscritos. Então dá essa moral pra gente aí. E saudações tricolores e até a próxima.